apresentação do material que vocês têm aí com vocês, eu queria pedir para que vocês pegassem já, né, a folha, o caderno de vocês, uma caneta, um lápis, a borracha, para a gente poder dar início à nossa aula. A gente vai então corrigir o nosso quarto, o quinto, o sexto e o sétimo passo. E o tema da nossa aula é o mesmo tema anterior. A gente continua falando sobre globalização, porque são vários aspectos, né? A gente lida com o aspecto econômico, com o aspecto político e com o aspecto cultural da globalização. Então, bora lá. A gente está no quarto passo. O quarto passo é uma oportunidade de revisar conceitos centrais. Dentro desses conceitos centrais, a gente volta para o conceito de globalização, revolução técnico-científica e informacional, empresas transnacionais. Então, leiam esses conceitos e anotem, coloquem suas dúvidas sobre ele, tá? Tem um conceito novo que a gente não tratou na nossa última aula, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje, que é o conceito de neoliberalismo. Nada disso seria possível, essa globalização ela é intensificada também junto com a economia, né? Então, o neoliberalismo, a partir da década de 70, pensa como se fosse um modelo econômico. Então vamos lá, como é que a gente pode pensar nele de uma maneira mais fácil, tá? A gente falou que tem mais mercadoria rolando por aí, a mercadoria está indo pelos mares, está indo de avião, e aí para ela poder chegar nesses lugares, as fronteiras, de certa forma, elas teriam que ser mais abertas, né? Mais fluidas. Dentro do neoliberalismo, a ideia que se busca é que não tenha obstáculos para que essa mercadoria entre dentro de determinado país. Mas que obstáculo é esse? É um muro? Não. A gente está falando aqui de taxas, né? De impostos sobre importação, de trazer essa mercadoria para dentro desse território. Então, o que o neoliberalismo pensa? Que o Estado, né, que o governo não deve intervir na economia, no mercado. Deve deixar o mercado se regular a partir dele mesmo, a partir da oferta e a partir da demanda. Então, o papel do Estado dentro do neoliberalismo, que é esse modelo econômico que a gente está conversando, é menor. Ele tem menos responsabilidade sobre a economia. Ok? Isso é, em linhas gerais, o liberalismo. Liberdade de mercado, crescimento do comércio contínuo e a gente tem a privatização de empresas estatais. Então essas empresas, grandes empresas, pensa numa empresa, por exemplo, a Petrobras, uma empresa estatal, ela pertence ao Estado brasileiro. Então privatizá-la seria fazer com que ela não pertencesse mais ao Estado, e sim a outras pessoas que não estão dentro do nosso governo e dentro do nosso Estado, tá? Então esse é o panorama geral do que é o neoliberalismo e vai ser muito importante você guardar esse conceito com você, porque ele fundamenta, ele dá a base do que é a globalização e também quando a gente for observar algumas críticas em relação à globalização, isso está junto, ok? Vamos lá. Passo 5, olhando aí essa imagem que está no caderno de atividades de vocês, tem tudo a ver com globalização cultural, aquilo que a gente tratou na nossa última aula, as trocas culturais, né? Então a gente falou sobre o hambúrguer do McDonald's, sobre o Free Fire, sobre a bilheteria do cinema. Olha isso daqui que a gente pode ver nessa imagem, é um outdoor numa cidade no interior de Minas Gerais, né? No sudeste, uma cidade chamada Poços de Caldas, uma cidade de médio porte. E ali tem um grande outdoor com esse meme, né, que ficou muito famoso, que eram de povos de Gana, né, lá da África, né, que dançavam com um caixão sobre o braço para falar para as pessoas o que poderia acontecer caso elas desrespeitem o isolamento social. Então, pensa um pouquinho nessas trocas culturais. Foi buscar uma referência lá em Gana para falar de uma situação que é uma situação global. Isso tem a ver também com a globalização, com essa parte dos meios de comunicação que estão cada vez aí, né, estão mais intensificados, a internet, a publicidade, coisas que a gente está, as redes sociais, né, o TikTok, o Instagram, o Facebook, que estão aí dentro desse processo de troca cultural, tá? Então essa aqui era para você observar e fazer essa análise. Sexto passo, gente. A gente chega ao nosso sexto passo,
O sexto passo do caderno de atividades exige uma leitura de vocês, então eu vou pedir para vocês lerem com atenção esse texto, se vocês já leram também ele, e aí a gente vai trabalhar as perguntas que vieram desse texto. O foco aqui tem muito a ver com a questão da desigualdade social dentro do contexto que a gente tem dessa ordem mundial, no mundo globalizado, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai caminhando direto para as perguntas, tá? O sexto passo aqui, olha a primeira pergunta que tinha lá. Quais são as dificuldades levantadas no texto para o combate ao coronavírus? A gente tem elencado ali dentro do texto, colocado ali dentro, 2 em cada 5 pessoas em todo o mundo não tem instalações básicas com água e sabão para lavar as mãos. Lavar as mãos corretamente é fundamental para se prevenir do coronavírus, e essa é uma ação que parece simples, mas a prática é inacessível para 40% da população. Bom, aí dentro desse aspecto, era o que eu estava tentando a gente colocar antes, a gente tem, a partir da globalização, um acesso maior, né, aos bens, aos produtos, né, às mercadorias, mas ao mesmo tempo isso não resolve algumas questões que são questões de acesso a alguns direitos, né? Então a globalização tem esse aspecto ambíguo, né? Ele traz pontos positivos e traz também pontos negativos que não são resolvidos. A gente sabe que tem vários outros fatores que contribuem para a desigualdade social, mas é importante observar isso dentro dessa ordem mundial que a gente vivencia no mundo globalizado, tá? Então, bora lá. Próxima pergunta. O que são países menos desenvolvidos de acordo com o que você já aprendeu? Procure elementos no texto que possam exemplificar sua definição de país menos desenvolvido. Vamos lá, isso aqui a gente volta um pouquinho para o 8º ano, e isso sempre volta nas análises econômicas, né, e políticas. A gente tem, enquanto um conceito de menos desenvolvido nesse caso, bem observado, alguns fatores como IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida, né, como é que é a qualidade de vida daquela população. E a gente tem o PIB, que é um outro conceito, Produto Interno Bruto, que vai olhar a renda. Então é qualidade de vida e renda. O IDH também fala de renda, mas o PIB ele pode dizer muito mais nesse aspecto agora. Então, tendo o PIB e tendo o IDH, a gente consegue ver se um país é mais ou menos desenvolvido, tá? De uma maneira bem simples assim. Então, ao observar, isso aparece no texto. Então eu quero que você, quando você fez sua leitura, observe lá quando ele fala menos desenvolvido e liga isso ao acesso à água, né? Lembrando aquela estatística que a gente colocou dos 40% da população mundial sem acesso à água. E uma outra coisa que está junto com isso é que, de acordo com a Unicef, 47% das escolas não têm um lavatório com água e sabão, o que afeta 900 milhões de crianças em idade escolar. Então, observa esse outro dado que tem a ver também com a desigualdade e tem a ver com países menos desenvolvidos, ok? Próxima pergunta, né? A gente tem como o fenômeno da globalização se relaciona com a desigualdade social. Para fechar esse ponto, eu gostaria que vocês olhassem a imagem, né? A imagem ela mostra, vocês podem ver que de um lado a gente tem residências mais precárias, né? A gente vê, por exemplo, um curso de água ali saindo de uma casa, que representa a questão do saneamento básico. Do outro lado a gente tem grandes casas, né? Grandes mansões, coisas nesse formato. Então, a partir dessa imagem, né? Como a globalização pode ser relacionada à desigualdade social? A gente falou sobre empresas transnacionais, a gente falou sobre, por exemplo, neoliberalismo, a gente falou sobre esse fluxo de mercadorias no mundo inteiro. E aí, o que acontece? Né? Para as empresas conseguirem, né, sair do país de origem dela para ir para um outro país, ela precisa, para montar aquela filial que a gente conversou antes, ela precisa de alguns incentivos, né? Afinal, ela vai ter que levar toda uma estrutura, construir tudo naquele outro lugar. Então, dentro desse processo, existe algumas coisas como, por exemplo, flexibilização de lei trabalhista. Então, você vai diminuir o valor
do trabalho naquele lugar, para fazer com que fique mais fácil para aquela empresa viver, né, se construir ali e se manter naquele lugar. Então você dá um incentivo para que ela chegue até aquele território. Ao fazer isso, você diminui a renda, né, você pode diminuir o valor do trabalho no território de origem. Então, esse é um ponto que tem que ser levado em conta. E o outro ponto, né, como eu disse na hora que eu explicou a questão do neoliberalismo, a redução do papel do Estado. O Estado um pouco mais, com menos atribuições, então ele tem menos dinheiro para fazer investimento em infraestrutura, em garantir saúde, em garantir educação. Isso pode ocorrer. Então, a globalização ela pode, favorecendo esse modelo econômico, levar a uma intensificação da desigualdade social. Tá? Sétimo passo agora. O sétimo passo, ele tem como objetivo a gente fazer a síntese, né, de quase tudo que a gente discutiu aqui. E aí eu queria que vocês, né, observassem a imagem que a gente tem no sétimo passo, tá? Vamos lá. Ele retoma o nosso terceiro passo, essa imagem. Vocês estão vendo que o planisfério é grande aqui, né? Esse planisfério que nada mais é do que essa representação, né? Imagina uma folha e você colocar um mundo na folha, ele vai ter que estar assim, né? Achatado. Então, observa aqui como ele era grande, né? E ele vai diminuindo. Em cima de cada representação, de cada planisfério, você tem a data e tem as velocidades dos meios de transporte da época. Se vocês forem acompanhando, só para dar um exemplo, lá no começo, né, a velocidade das carruagens e dos barcos à vela entre 1500 e 1840, 16 km por hora. Hoje em dia, na verdade aqui nos anos 60, os jatos de passageiros, que são esses aviões que a gente observou lá no começo, eles chegam a 800, 1100 km por hora. Então, essa intensificação da velocidade faz com que o nosso mundo fique cada vez menor, né? Pensando ele, não que ele fique menor mesmo, mas a possibilidade da gente atravessá-lo ou da gente conseguir se comunicar com uma pessoa do outro lado é muito maior. Então dá uma sensação de que o nosso mundo é menor. Isso tem tudo a ver com a globalização, tá? E é esse tipo de análise que a gente pede no sétimo passo do seu material, ok? Então, o último ponto, fechamento, depois de mais um dia aqui, aquelas perguntas que a gente colocou lá na nossa segunda aula, retome elas, a partir dos conhecimentos que a gente foi conseguindo ter durante essas nossas aulas, eu gostaria que você refizesse essa atividade, tá? Colocando o seu conhecimento sobre globalização, principalmente respondendo a pergunta número 2, né? Que foi aquela pergunta: como uma doença que teve sua origem em aproximadamente 16 mil quilômetros de Caruaru pôde afetar tanto as nossas vidas, né? Nosso modo de vida aqui no nosso território, na nossa escala local, tá? Então olha com bastante carinho. A última pergunta também ela é super importante, né? O que poderia ser diferente, né, a partir disso que a gente olhou, né, desse processo de globalização. E eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado por acompanhar, e a gente se vê em breve. Bons estudos e até mais.